Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para externar o nosso devocional nesta manhã. Pedimos tão somente que a graciosa misericórdia do Senhor nos acompanhe todos os que vão ouvir, ver, ouvir mediante áudio, ver e ouvir diante do vídeo, ou deste vídeo. Que Deus tão somente seja gracioso para com todos nós. Usaremos o texto que se encontra para o nosso devocional hoje, usaremos o texto que se encontra lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 16, parte A, e capítulo 4, versículo 8, que diz: Como és formoso, amado meu, como és amável. Verso 8 do capítulo 4: Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amanar, do cimo do Seni e do Hermon, dos covijos leões e dos montes dos leopardos. Vamos orar nesta ocasião. Senhor Deus e Pai, em Cristo Jesus nós te exaltamos nessa manhã. Nós te bendizemos, Senhor. Nós compreendemos, segundo as descrições do próprio Jesus Cristo, que o Senhor é Deus Pai que está nos céus. Então nós te pedimos encarecidamente, venha a nós o teu reino, que a tua vontade seja feita em nossas vidas e que o Senhor em Cristo Jesus possa alcançar corações, possa clarear mentes, possam fazer com que o teu povo caminhe em caminhos seguros. E tudo isso, Senhor, para o louvor da tua glória. Que o Senhor, a partir das Sagradas Escrituras, nos faça crescer. Nos faça crescer para que possamos viver uma vida que glorifique o teu nome, Senhor. Então que o teu Santo Espírito nos ajude nesta manhã. Nos ajude nesta ocasião. Ó Deus, nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Os descritos do livro dos Cânticos nada mais é do que um livro de romance. Mas não é um romance qualquer. É um romance entre um noivo e uma noiva. É um romance entre um esposo e uma esposa. É um romance entre noivo e noiva. E nós somos remetidos ao Novo Testamento. Nós somos remetidos à nova aliança. Porque é no Novo Testamento que nós encontramos o descrito de quem é o nosso noivo. De quem é o cabeça da igreja. De quem é aquele que foi preparar lugar e o objetivo, o desejo dele é nada mais, nada menos do que vir resgatar o seu povo, vir resgatar a sua igreja, vir resgatar a sua noiva, o qual irá ter um esplêndido casamento com ela, e esse casamento será um casamento eterno. Esse casamento entrará em núpcias, e essas núpcias será deleitosa e eterna. Então, quando nós estamos falando dessa forma, nós estamos dizendo que o livro do Cântico dos Cânticos é nada mais, nada menos do que um livro romântico entre Cristo e a igreja. Um livro romântico entre o noivo e sua noiva. O noivo que é Cristo, a noiva que é a igreja. E que certamente casaremos com esse noivo. Nós compreendemos, segundo os descritos bíblicos, que ele veio para fazer uma obra. Uma obra que, por sua vez, foi feita perfeitamente. Pois o Cristo ressurreto morreu para salvar a sua igreja. Ou seja, ele assegurou que essa igreja é sua. Essa igreja é sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E se nós somos a noiva dele, nós precisamos olhar para ele com esses olhos. E não ter vergonha de dizer, de afirmar, como és formoso, amado meu. Segundo os descritos do Dr. Charles Spurgeon, em uma das suas descrições ele vai dizer que sob qualquer ponto de vista, nosso Senhor é belíssimo. Em outras palavras, por que nós temos essa compreensão? Porque nós compreendemos que o noivo da igreja é santo.
Aquele que veio, que morreu, que redimiu a sua igreja, a sua noiva, é santo. Ele veio sendo 100% homem, 100% Deus. Ele é perfeito. E a sua obra foi perfeita de modo que nenhum daqueles pelo qual ele morreu se perderá. Ele diz: Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles será lançado fora, de modo algum os lançarei fora. Não tem como estes se apartar das minhas mãos. Eles são meus, eles são teus, tu me destes, e nada poderá os arrebatar. O que é que Cristo está dizendo? O que é que o noivo está dizendo para a sua noiva? Está dizendo que nada poderá arrebatar essa noiva da mão do noivo, nada poderá arrebatar a igreja das mãos do Cristo, o dono da igreja. Então, quando olhamos para Cristo, sobre qualquer ponto de vista, nós encontramos algo belíssimo nele. Ou seja, nós temos visto, olhando do topo de uma montanha para Cristo, olhamos para Ele e enxergamos Ele brilhando sobre nós como o sol em toda a sua força. Mas não menos se nós olhássemos do outro ponto de vista, ou de outro ponto de vista, se nós olhássemos, por exemplo, dos covis dos leões, se nós olhássemos dos montes dos leopardos, como nós enxergaríamos ele? Ou seja, mesmo ali, mesmo olhando dos covis dos leões, mesmo olhando dos montes dos leopardos, mesmo ali ele não perdeu nenhuma das suas amabilidades. Ele continua perfeito, ele continua sublime, ele continua belíssimo. Veja, isso é tão tal, isso é tão laboroso para mim, para você, que do leito da enfermidade e das portas da morte, volvemos os nossos olhos para a alma do nosso esposo, que é Jesus Cristo, e ele nunca deixou de ser todo formoso, ele nunca deixou de ser todo perfeito, ele nunca deixará de ser todo belíssimo aos nossos olhos. Basta olharmos para o passado, querido, você que me ouve nesta manhã. Muitos dos seus santos, muitos dos mártires da igreja do Senhor olharam para ele da melancolia do cárcere, aqueles que estavam presos e que morreram nas covas dos leões, como Inácio de Antioquia. Mesmo aqueles diante da fogueira acesa a ser queimado vivo, ou vivos, como Policarpo de Esmirna. Eles nunca, mesmo assim, eles nunca pronunciaram palavra má sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pelo contrário, eles morreram exaltando a infinita grandeza de Deus na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Quão nobre e agradável é permanecer sempre com os nossos olhos fitos em nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo, contemplar o Salvador em todos os seus ofícios, ele como sacerdote, ele como profeta, ele como rei,
Ele que reina sobre nós, Ele que é o nosso sacerdote, Ele que foi a própria propiciação por nós, Ele que é o profeta, é o mediador entre Deus e os homens, por isso nós temos acesso ao trono da graça. Nós precisamos enxergar Jesus Cristo dessa forma. Amável, como és amável, como és belo, como é deleitoso olhar para todos os seus ofícios e enxergar tudo isso. Se nós tivéssemos como olhar no caleidoscópio do caráter divino de Cristo, nós apenas iríamos enxergar não outra coisa senão a extraordinária condições de todo o seu ser, e que toda a condição do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é gracioso. Não encontramos outra coisa se olharmos dessa forma, se examinarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não encontramos outra coisa senão graça sobre sua vida. E que graça nós encontramos sobre Ele? Nós encontramos uma graça incomparável. Porque Ele é gracioso para com a sua noiva, para com a sua amada igreja. Porque entre o seu nascimento e a sua enfermidade, entre a manjedoura e a eternidade, entre a cruz e o trono, entre o jardim e o reino, entre os ladrões e os querubins, o Senhor Jesus Cristo é totalmente, veja, não é pouco não, é totalmente desejável. Então, se entre o seu nascimento e a sua eternidade, se entre a cruz e o seu trono, se entre o jardim do Getsêmani e o seu reino, se entre os ladrões que estavam do seu lado e os querubins, ele é totalmente desejável, ele precisa também ser totalmente desejável pela minha e pela sua vida, porque nós somos igreja de Cristo, porque nós somos a sua igreja, porque nós somos a sua noiva, porque naquele dia ele virá e nós reinaremos com o nosso noivo. Como és formoso, Senhor! Como és amável! Enquanto nós olhamos para Ele, nós precisamos olhar para Ele de forma desejável, de forma a contemplarmos o quanto Ele é belo. Por quê? Porque nós olhando para Ele, nós não encontraremos falhas, porque não há falha nele. Pelo contrário, nele não há qualquer falta de coisa boa, enquanto as eras se revolverem diante dos tempos. Veja, as glórias de Cristo será refletida mais e mais no seu esplendor. E a sua amabilidade para conosco encherá o coração de todos os seres celestiais, como também daqueles que compreendem ser a sua noiva. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está disposto a derramar sobre a sua noiva graça sobre graça. Que essa mesma graça derramada pelo Senhor Jesus Cristo para conosco
possa encher os nossos corações todos os dias. E que nós, eu e você, possamos nos conduzir de forma regozijante e não menos com o coração extasiado da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Digno de louvor.